Olá, eu me chamo Juliana, trabalho na área de psicopedagogia e venho aqui hoje para falar sobre estimulação para alfabetização. De que forma que os pais podem ajudar as crianças na questão de proporcionar um enriquecimento de estímulos adequados para uma futura alfabetização? Porque quando a criança vai começar o período de alfabetização, que ocorre entre 6 e 7 anos, é importante que ela tenha uma base de estímulos anteriores, que ela tenha tido contato com fonemas, tenha conhecido as letras anteriormente, porque isso são experiências prévias. Quanto mais estímulos cognitivos a gente passar para as crianças, novos caminhos neurais vão se criando e mais forte eles vão ficando. Por isso que essas experiências prévias, elas são importantes para uma bagagem anterior na hora que a criança for alfabetizada. Existem 3 marcos importantes na fase inicial da criança em relação às podas neuronais. E essas podas, elas ocorrem para que se abram caminhos para novas aprendizagens. Então, de 2 a 3 anos ocorrem as podas neuronais, depois novamente entre 6 e 7 anos e depois entre 11 e 12 anos. Por isso é importante a gente estimular as crianças desde pequenas. Claro que cada atividade de acordo com a faixa etária. Só que a estimulação, ela é importante, ela vai servir como base, ela vai auxiliar depois no futuro de uma aprendizagem para a criança. Umas dicas em termos de jogos que a gente trabalha muito em consultório para as crianças que ainda não aprenderam a ler e escrever é a questão da consciência fonológica. Questão das rimas. Aqui nós temos o gato e o rato. Assim a criança vai perceber que essas 2 palavras, elas têm a mesma finalização. A questão da consciência fonológica, gato e rato. Então ela vai começar, ela não vai aprender a ler, ela ainda não está aprendendo a ler, mas ela está aprendendo o som do to, o gato e o rato. Como é que é esse som da terminação final dessas palavras que é igual. Então aí a gente pode trabalhar, por exemplo, esse jogo, aí depois nós temos o vermelho e o coelho. Esse jogo a gente pode trabalhar de várias maneiras. Para as crianças menores, por exemplo, a gente abre ele com as imagens para cima e pede para as crianças selecionarem as que combinam. A gente levanta uma figura e pede para ela identificar outra que combine com aquela sonorização. Ou então, com crianças maiores, a gente pode trabalhar de forma como se fosse uma memória. Vira as imagens para baixo e ela tem que fazer os pares dos que têm a mesma rima. Esse é um tipo de jogo para trabalhar com a questão de consciência fonológica. Depois nós temos a memória, aí já entra na questão da memória da figura com a palavra, tá? Aqui a gente tá trabalhando letras e fonemas, né? Então a gente pode virar ou com as crianças menores colocar para cima algumas cartas abertas, não precisa ser muitas, para que ela possa se sentir encorajada, para que ela tenha condições de realizar a tarefa, sempre pensando de acordo com cada idade. Uma outra atividade bem legal já para a criança começar a ter contato com letras é através de massinha de modelar, que toda criança ama trabalhar. Então a gente pega a forminha, isso aqui tem para vender em todas as lojas de brinquedos, pega uma forminha, faz a massinha daquela. A gente pode formar o nome daquela criança. Ou a gente pode fazer as vogais, então a gente vai estimular quais são as vogais. Pega aqui, faz, e a que termina com tal palavra, qual das vogais que é. E assim a gente vai trabalhando e estimulando a criança para que ela vá se desenvolvendo e aprendendo. Sem ser nada muito rígido, tem que ser uma brincadeira mesmo, tem que ser uma brincadeira agradável, em que os pais participem junto. E assim a criança vai evoluindo cognitivamente e isso vai servir de bagagem posterior para ela. Depois, já para crianças um pouquinho maiores, tem uma cruzadinha, tem essa opção aqui de uma cruzadinha, que é uma cruzadinha diferente. Por quê? Porque ela vem com a imagem e vem embaixo com o nome. Depois a criança ela tem que só praticamente copiar e escrever
onde ela está de acordo com a coluna ou com a linha na vertical, na horizontal, né? Tem também esse outro jogo que daí a gente está trabalhando com sílabas, ainda em relação à consciência fonológica. Então a gente pega uma imagem e fala através de sílabas para a criança perceber o som e a partir daí conseguir identificar as letras. E aqui um outro jogo de consciência fonológica. Aqui, por exemplo, nós temos um ursinho. Então a gente pergunta para a criança: esse ursinho, ele está pensando ou ele está falando uma sílaba? Aí a gente fala a sílaba para a criança e pede para ela identificar entre as 3 figuras qual das figuras que tem essa sílaba no nome. E assim ela vai indo, aprendendo, vai tendo consciência, vai entendendo que 2 letras juntas formam aquela sílaba, que vai formar um som, que depois vai se juntar com outras sílabas e formar uma palavra. Esse jogo de rimas foi um material que eu desenvolvi e posso mandar para vocês trabalharem em casa com seus filhos. Por isso, para quem está inscrito no canal, gostou do vídeo, curte aí e manda um e-mail aqui nos comentários que depois eu te mando o material para que tu possa imprimir e trabalhar com o teu filho em casa. É uma atividade prazerosa que pode ser um momento aí de lazer com a família e que tenha também uma questão de cunho pedagógico, de aprendizagem e que vai estar auxiliando as nossas crianças a se desenvolverem, tá bom? Uma dica legal para a gente pegar muitos desses materiais que eu mostrei aqui para vocês é o site da psicosol.com. Depois eu vou deixar o site dela como dica aí para quem quiser comprar material. Tu baixa, ela te manda por PDF, tu baixa e imprime na tua casa. Os que eu fiz, que são meus, que eu trabalho no consultório, como esse de rimas, eu mando para vocês, para quem está inscrito aí no canal, eu mando sem problemas. Mas os que não são autorias minhas, eu não posso mandar. Então tu pode entrar no site, faz a compra, tudo tem valores, a maioria são valores bem acessíveis, R$ 4,50, R$5, altera aí alguma questão ou outra em relação à atividade proposta. Mas vale a pena também, tá certo? Então fica essa dica para vocês conhecerem mais. Como referencial teórico e dica também de leitura para os pais, educadores e pessoas interessadas, eu indico esse livro, Cérebro e Educação Infantil, Nicola Cal, é da editora Penso, que é do grupo A. É uma leitura bem legal, bem interessante, com muitas atividades práticas que a gente pode desenvolver junto com as nossas crianças. Se você gostou, não esquece, curte aí, compartilha com os amigos para que tenham acesso a esse material e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!